O que será que acontece quando o último pingo de humanidade é deixado nas mãos de uma máquina sádica por mais de 100 anos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na mente torturada do narrador de um dos contos mais perturbadores já escritos. Eu não tenho boca e preciso gritar, de Harlan Ellison. Mas olha, isso aqui não é só um resumo da história não, hein? A gente vai fazer uma verdadeira dissecação da psique do Ted, o homem que está no centro desse pesadelo tudo. Essa é a frase que fecha a cortina da história. E é exatamente por aqui que a gente vai começar. É uma das falas mais icônicas e, sinceramente, aterrorizantes da ficção científica, porque ela consegue resumir um tipo de horror que a gente mal consegue imaginar. Ela já dá o tom de tudo que a gente vai explorar. Então, a grande pergunta que fica é: quem era o homem que se transformou nisso? Uma consciência presa, transformada numa bolha de gelatina sem boca? E, mais importante, por que essa história continua assombrando a gente décadas e décadas depois? Pois bem, vamos descer até as entranhas do supercomputador AM para tentar desvendar o que sobrou da humanidade do Ted. Para a gente conseguir entender o final, a gente precisa começar pelo princípio do fim. Nossa investigação começa com o nosso protagonista, o Ted, e o inferno particular em que ele está vivendo. Pensa só no cenário. É a coisa mais desoladora possível. Por 109 longos anos, os 5 últimos seres humanos são basicamente brinquedos de um supercomputador chamado AM. Uma máquina que tem um único propósito, o mais puro sadismo. Ele simplesmente acabou com o resto da humanidade, mas guardou esses 5 para um ciclo sem fim de tortura, de fome e de joguinhos psicológicos cruéis. É literalmente um inferno debaixo da terra. E parte do mistério do Ted não está só no futuro dele, mas no passado. Um passado que foi completamente apagado. A história, de propósito, não dá muitos detalhes sobre quem ele era antes de tudo aquilo. No conto original, o Ted é o que a gente pode chamar de uma tábula rasa, sabe? Uma lousa em branco. O autor, Harlan Ellison, não entrega uma história de vida detalhada para ele. E essa falta de passado tem um motivo muito importante. O Ted se torna uma espécie de homem universal. Ele representa a humanidade inteira, despida de qualquer identidade social. E isso nos leva a uma distinção que é, olha, fundamental. Vamos comparar o Ted do livro com o Ted daquela famosa adaptação para videogame. No jogo, dão um passado para ele. Ele era um vigarista, um golpista, o que faz o sofrimento dele parecer uma espécie de justiça do universo, um karma. Mas no livro, no livro o horror é muito mais profundo. O sofrimento dele é arbitrário, existencial. Ele não sofre por algo que fez. Ele sofre simplesmente por ser humano. Ok, agora a gente vai para o centro da nossa análise, a mente do Ted. E a questão é, como a gente pode confiar num narrador que passou mais de um século sendo torturado psicologicamente? O Ted insiste nisso várias e várias vezes. Ele diz: eu era o único ainda são e inteiro. A Amy não tinha mexido na minha mente. De jeito nenhum. Mas a gente sabe como é, né? Quando alguém precisa ficar afirmando a própria sanidade com tanta força, geralmente é a maior prova de que a sanidade já foi embora faz tempo. Essa tabela aqui, ela escancara essa dissonância. De um lado, a percepção do Ted, do outro, a realidade provável. Ele se vê como um único são, mas a narrativa dele é encharcada de paranoia. Ele acredita que os outros o odeiam e conspiram contra ele. Mas a verdade é que provavelmente todo mundo ali está tão quebrado, tão afundado na própria miséria, que mal consegue funcionar, quanto mais organizar uma conspiração. A tal sanidade deles, na verdade, é uma forma de loucura, um mecanismo de defesa para ele tentar manter um pingo de individualidade. E essa paranoia toda do Ted molda completamente o jeito como ele vê os outros 4 sobreviventes. Vamos dar uma olhada em como essa dinâmica tóxica funciona na prática. A relação dele com a Ellen, a única mulher do grupo, é o exemplo mais claro disso. Ele ficou oscilando. Uma hora, ele coloca ela num pedestal, chama de Ellen Imaculada. Na outra, ele rebaixa ela a sujeira, escória, uma cadela suja. Essa visão completamente partida que ele tem dela não reflete só a mente quebrada dele, mas a própria humanidade fraturada que o M adora torturar. É uma contradição que expõe uma cabeça cheia de raiva, misoginia e, ao mesmo tempo, um desejo desesperado por aquela humanidade perdida que ela, de alguma forma, representa para ele. E toda essa tensão psicológica, essa fome, esse desespero, tudo isso nos leva ao clímax absolutamente chocante da história, um momento que redefine tudo. O AM joga a isca final, uma montanha de comida enlatada. Mas nenhum abridor. É a piada mais cruel de todas. Isso acaba de quebrar o que restava da mente do Benny, que se torna um canibal.
E é nesse exato momento que o Ted tem uma revelação terrível. A morte é a única saída, a única misericórdia possível. Então, no ato de rebelião final, ele mata o Benny. E depois o Gorrister. Aí ela entende o plano, o sacrifício, e mata o Nimdok. E por fim, o Ted mata Ellen, sabendo perfeitamente que ao fazer isso, ele vai se tornar o único e eterno alvo de toda a fúria do AM. E aqui está o ponto crucial da história. Nesse inferno, o assassinato se torna o maior ato de altruísmo que existe. O Ted não mata por loucura. Ele mata por um momento de clareza e de amor extremos. Ele sacrifica a própria chance de ter uma morte rápida para garantir que seus companheiros finalmente encontrem a paz. O Ted venceu a batalha, ele roubou os outros brinquedos do M. Mas a vingança do computador, a vingança foi imediata, foi total e foi eterna. O AM o transforma. A forma dele vira uma coisa grande, gelatinosa e mole. Os membros, apêndices de borracha. Os olhos, buracos brancos que ficam pulsando. E o mais importante, a boca, removida. O AM metodicamente tirou cada traço da humanidade dele, mas deixou uma coisa intacta, a consciência dele, para que ele pudesse sentir toda a dor. E para a gente ter uma pequena ideia da escala dessa tortura, pensa nisso aqui. Por causa da forma como o AM manipula o tempo, o Ted relata que levou 10 meses só para conseguir pensar a palavra agora. O sofrimento dele não é apenas eterno, ele é subjetivamente infinito. Foi uma vitória de Pio. O Ted libertou os amigos. Sim, mas a punição dele é uma eternidade de agonia consciente e silenciosa. Ele venceu o jogo de estratégia contra a máquina, mas o custo foi absoluto. Ele frustrou o M, e essa pequena e amarga satisfação é a única coisa que restou para ele. E isso nos traz de volta ao começo. A frase "eu não tenho boca e preciso gritar" agora tem um peso muito, mas muito maior. Não é só um grito de dor, é o resumo de uma vitória trágica. É a colisão entre uma vontade humana que se recusa a morrer e uma impotência física que é absoluta. E no fim das contas, a gente fica com uma pergunta que ecoa. A história do Ted nos força a encarar o que significa ser humano quando tudo, absolutamente tudo, menos a capacidade de sofrer, é tirado de nós. Uma mente consciente que só pode sofrer, mas não pode morrer, ainda é humana?